você tinha falado sobre a questão do ceticismo em relação à terapia. Perfeito. Sim. Né? E provavelmente depois você vai querer puxar alguma coisa A sobre gente isso fala também. sobre isso. Mas é que já que vocês puxaram sobre esse assunto, não, você chega, sai com a cara inchada, e sai não E sei o quê, dói, chorando, e dói, blá, blá, blá. Aí eu queria compartilhar algumas coisas. Que são coisas que eu ainda não entendo. E eu com certeza não vou entender agora numa conversa de podcast. Sim. Né, às 9h30 na sexta-feira à noite e tal, sem jantar, etc. Não jantou porque não quis, sua marmita tá ali. Não, mas é porque eu não Eu tô tava brincando, eu com- também sinto janto fome depois. Eu também Ah, janto você depois. vai Eu encher também meu janto saco, pô. depois. Enfim, assim, eu fiz terapia 2 vezes. Sim. Quer dizer, eu fiz uma vez e a outra estou fazendo. Né? A primeira que eu fiz, ela era psicanalista e eu não gostei. Sim. Não gostei, ela é daquelas que não abria a boca, ficava olhando pra minha cara e, tipo... Só que assim, você vai perguntar, por que que eu... Só que eu fiquei muito tempo com ela, fiquei, tipo, sei lá, Sim. quase 2 anos. Sim. E não gostava. E aí as pessoas chegaram e falaram assim, Pirula, por que você continuou fazendo se você não gostava? Eu falei, porque eu não sabia o que eu deveria esperar, então eu achava que uma Entendi. hora ia acontecer alguma Você coisa. achava que era assim. Eu falei, é assim mesmo, uma hora vai acontecer alguma coisa, eu não sei, né? Sim. Aí, tipo, ninguém me chegou e falou assim, tipo, olha, se até o momento tal não rolou tal coisa... Só que eu nunca soube o que eu deveria esperar da terapia. Sim. Eu só sabia que eu tinha que fazer porque todo mundo falava. Sim. Faz terapia. Faz terapia. Se você Sim. não fizer terapia, você não vai ficar bom. Você faz Sim. terapia. Tá bom. Então eu vou fazer terapia. Quando eu quebrei da cabeça, eu falei, tá bom, vou fazer terapia. Sim. Aí eu comecei a fazer e todos os dias que eu ia, eu falava, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Sim. Mas eu tenho que fazer. Sim. Então eu vou lá e eu faço. E aí a mulher não falava comigo, não fazia não sei o quê. Deve ser uma ótima terapeuta. Mas Sim. Não é uma crítica a ela, mas inclusive. comigo Não sei, rolou. eu olhei. E aí, quando eu achava que ela ia começar a participar ou que ela ia me ajudar em alguma coisa, não, ela vinha com outra pergunta e eu respondia e, tipo, ficava aquele negócio. Eu falava, tá bom. Aí, quando terminado mesmo, assim, que eu cheguei e falei assim, não vou mais fazer, até porque era mais uma grana, mas não sei o quê, Sim. não fez a menor diferença. Eu parei de ir, não fez a menor diferença. E na minha cabeça ficava aquela coisa, vai ver que eu não sei fazer terapia, porque a pessoa, sabe... Você não é feio. Não, eu não tô te sei. zoando. Eu não sei. Você começa a ir na musculação e não fica forte, alguma Não coisa sente você que nenhum tá fazendo efeito. errado. Não é os exercícios, né? Aí eu falei, tá bom, então tá certo. Aí fiquei mais um tempão sem terapeuta, sem nada, não sei o quê. Aí, Bom da cabeça, que era uma maravilha. mas ainda foi segurando Não, as tô brincando, pontas, tô né? brincando. Agora, porque como é que. Eu não lembro agora se foi o Tom Jobim que falava, né? Não há bem que sempre dura, nem mal que nunca se acabe, né? Em determinados momentos a tua cabeça melhora, Sim. porque a Sim. vida dá uma segurada. Mas é aquilo, né? A vida é aquelas torres de madeirinha, né? Às Sim. vezes você derruba uma madeirinha, cai a torre toda. Então, Sim. depois eu voltei a fazer terapia, tal, não sei o quê, e aí eu cheguei e falei assim, olha, eu não quero mais esse tipo de abordagem, porque não sei o quê, então aí falei com o Alberto, tal, não sei o quê, ele me encaminhou, não sei das quantas, depois também, né, comentei sobre o rumo do negócio, falei com o Altair Claro. falou que não, o cara tá fazendo tudo isso certo, mesmo. é isso mesmo, foi uma coisa super legal. E, assim, ele não assiste nada do que eu faço por uma questão profissional, né? Claro. Ele chega e Sim. fala assim, olha, eu sei que você tem o seu trabalho online e tal, não sei das quantas, né? Mas não assisto para não interferir na Sim. coisa. E eu falei, que bom, né? Que bom. Mas eu acho que mesmo que ele assista esse podcast aqui, eu não tô falando nada, nada de ofensivo, nada de coisa assim. Até se depois ele quiser me puxar a orelha, pode puxar. Não, e mesmo da sua primeira terapeuta, Que não eu- funcionou pra você. Pode funcionar pra outras Mas tô pessoas. falando assim, com esse cara, a coisa tá indo muito bem. Aham. No sentido de que, assim, a gente conversa, a gente tem coisa, ele é do comportamental, então ele tá muito preocupado com sintoma. Sim. Então ele quer que eu fique funcional, ele fica naquela coisa do tipo, putz, hoje eu não levantei da cama, eu falo, não, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sim. Ele tá mais preocupado com a questão de sintomas, de coisa, pra eu ficar funcional, pra eu Tá. conseguir, né, responder o Fábio, pra eu conseguir falar com vocês, né, vir aqui Sexta-feira. na sexta-feira, fazer essas coisas. Mas eu até hoje tenho aquela sensação de que eu não sei se... Sabe, o que eu tô fazendo? Sabe? E aí, isso, o fato de você falar dessa, tipo, da sua amiga que vai com a cara inchada e chora e não sei o que, não sei o que lá, tudo isso pra mim pesa
Porque você não acontece vive isso. nada disso comigo. Aí eu falo, Sim. o que eu estou fazendo errado? Sabe, é a mesma sensação na academia da pessoa que fala, nossa, Tô saí todo dolorido. suado, tô dolorido. Eu falo, gente, eu não fiquei dolorido, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tá treinando o fofo da psicologia, é isso? Eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não sei o que tá acontecendo. Eu fico me sentindo um alienígena que eu falo, mano, eu não sei fazer terapia. Sim. E aí eu fico naquela coisa, tipo assim, tá, parou a terapia. Aí eu falei isso com o Altair. O Altair chegou e falou assim, Pirula, o problema é o seguinte, a galera esquece que ir na terapia é fácil. Fazer terapia é mais do que isso, porque você tem lição de casa. E aí eu falei, puta, é verdade, lição de casa, né? O meu terapeuta fala pra fazer um monte de coisa. Terminou a sessão. É tipo eu estudando Python, né? Assiste a aula, fala, nossa, isso é legal. Não faz um exercício e não aprende porra nenhuma. Não, tem isso, né? Tem a parte fora da terapia que você tem que fazer alguma coisa. Não é 1 hora por semana que vai resolver a sua cabeça, Exatamente. né? Exato. Mas eu ainda sinto essa agonia, né? E aí eu vou chegar no que eu gostaria de ouvir o seu comentário. Eu fico nessa agonia do tipo, eu tô fazendo errado. O que se você chegar pra mim e falar assim, o que você pretende na sua terapia? Eu vou chegar e falar, não sei. O que você faz na sua terapia? Eu vou falar, não sei. Sim. Como você faz? Eu não sei, porque eu saio do mesmo jeito que eu entro. Sim. É óbvio que não, né? Não vou ser injusto de falar que eu saio, mas do ponto de vista de emocional, sim. eu saio do jeito que eu entro, e aí eu fico nessa ideia, tipo, cara, mas... Aí, às vezes, eu me questiono, será que eu deveria continuar? Sim. Porque eu realmente não sei o que eu estou fazendo. Agora, tem que fazer terapia. Sim. Você tem que fazer terapia. Então Sim. eu falei, então eu faço. E que bom que eu achei um cara legal. Mas vira e mexe, eu fico me questionando. Será que o que eu tô fazendo mesmo? Sim. Será que é isso? Eu acredito que o psicólogo também se questione isso quando desliga a coisa pra mim. Pô, será que eu tô realmente ajudando esse cara? Sim. Porque, porra, não sei. E assim, é comum eu me sentir desse jeito? Ou eu sou o pirula esquisito? Você é estranho. Não, pra começar, você é esquisito. Vamos combinar uma coisa aqui. Tá, mas se eu sou esquisito além do que... Além do que deve da curva. Então, primeiro é isso, né? Existem várias abordagens. As pessoas não aprendem. Isso que eu acho que é assim, nesse momento que se traz à luz mais a questão da saúde mental, na questão da pandemia, e também antes da pandemia também já estava assim, mais as pessoas com mais assim, tranquilidade em falar sobre fazer terapia. É isso, a gente não sabe para que serve esse serviço, a gente não aprende para que serve. Então, às vezes é isso, você não sabe que existem vários manejos clínicos que podem acontecer. E aí, por isso, muita gente fala, eu não vou mais fazer terapia, porque eu fui lá e foi horrível. Mas assim, você pode tentar outra abordagem, você pode tentar uma outra pessoa dentro da mesma abordagem. Então, e aí tem esses matches que tem que dar, né? Com a pessoa que você está fazendo. Então, e aí essa sensação de sair sem, de não sentir, aí vou falar coisas mais assim, mas pode ser que você precise entender com você o que você realmente, se você realmente está se abrindo o suficiente, ou se não tem questões para se abrir, ou você pode ter questões para potencializar. Às vezes você não tem grandes questões. E o espaço da terapia é legal para você falar sobre sua semana, sobre você parar 50 minutos, 1 hora ali, para falar sobre a sua vida, o seu cotidiano e ter uma compreensão de como as coisas estão andando. Então, não precisa necessariamente trazer um resultado, assim, uma cura, por exemplo. Igual muita gente, não, você vai terapia porque você vai curar. Não, você vai ali para entender possibilidades, projeções. Não sei se vocês viram Divertidamente, tá clichê. Ainda não, ainda o 2 então, ainda não vou falar. Mas, enfim, existe horizonte de possibilidades. E na terapia, às vezes, você pode encontrar... você tá nesse caminho e, às vezes, você fala, não, mas aí a pessoa terapeuta pode falar, tem esse. Você pode tentar outros caminhos também. Então, é isso, assim. E aí, às vezes, entender o que você precisa... Às vezes, principalmente nos homens, aí fala até uma coisa para os homens, né? A gente não aprende a falar sobre sentimentos, os homens não aprendem a falar sobre o que está passando. Então, às vezes, você precisa aprender para depois, para entender e às vezes fazer mais efeito. Mas às vezes não também. E tem gente que faz 2 psicólogos ao mesmo tempo? Geralmente não é indicado porque... podem ser abordagens diferentes, questões diferentes. Então, às vezes a pessoa quer 2 abordagens diferentes. Né? E aí, geralmente, assim, o que eu sei no clássico e é aí que... fala um com o outro, fala assim, olha, o outro ali falou... Isso. Geralmente a gente aprende que se a pessoa falar que tá fazendo com o outro, então você tem que falar, então você tem que optar, porque eu acho que é muita coisa pra cabeça. Você tem que ser só Você falou com aquele outro monogamia ali, né? das relações terapêuticas, não. Mas é por uma questão que às vezes até pode confundir a pessoa.
né? Porque um vai trazer um ponto de vista, outro vai trazer outro, e às vezes isso pode não somar na vida da pessoa, mas trazer mais complicações. Então, segue uma linha, não gostou? Segue outra. Você pode, inclusive, assim, às vezes, né? Pessoas falam, ó, eu tô tentando com vários, já tem pessoas passando comigo, eu tô tentando 3 abordagens diferentes e vou escolher depois qual que eu quero. Entendi. Então, pode ter isso E também. falarei do meu amigo, posso? Sim. Você me dá licença? Não, agora eu já terminei já. Não, mas eu falarei de você, posso? Ah, você vai falar de mim? Ah, eu sou seu amigo? falar de Agora você. eu sou seu amigo. Agora você é meu Deixa eu amigo. fazer uma pergunta. Vocês são amigos há quantos anos? Quanto tempo? Não, há 8 anos. Ah, 2016, tá. Então já tem 2016. essa coisa assim. Não, e a gente é amigo, inclusive, e isso é que é uma coisa que a gente tá conversando outro dia sobre 3 elementos. Sim. E por que a gente gosta de participar do projeto? A gente Sim. gosta de participar do projeto porque nós somos 4 amigos Sim. que participam da vida um do outro. Sim. A gente não é só amigo de gravar aqui. Então a gente conversa sobre a vida, a gente conhece os relacionamentos uns dos outros, a gente em momentos de dificuldade recorremos uns aos outros, escrevemos uns pros outros falando, Sim. cara, não tô conseguindo resolver isso, tá difícil, me dá uma força, tal. Vocês são rede de apoio A gente também é rede do de outro. apoio do outro Sim. em vários momentos. Uma coisa que eu acho interessante da gente, mas eu acho que isso daí pode se estender para qualquer grupo, né? Mas é que cada um de nós tem uma relação particular com cada um de nós. Isso, exato. Entendi, Então, sim. tipo, eu lido com o Emílio de um jeito, eu lido com a Camila de outro, E lido com o com o Juan Juan de de outro, outro. exato. O Ruas lida comigo de um jeito, com a Camila de outro, Sim. com o Emílio do outro. Isso, Então, perfeito. isso é uma coisa bem interessante. Bacana. E aí eu acho que tem 2 coisas dele, falando desse contexto. O Sim. primeiro é, e isso é uma coisa que acho que eu demorei para aprender, por isso que eu vejo nele. Sim. É a expectativa do que deveria ser a terapia. Então, se pessoas relatam esse momento catártico que você sai de lá aos prantos e tudo mais, Sim. por que eu não estou atingindo esse momento? E sei lá, às vezes a minha terapia é diferente só. Às Sim. vezes é só o meu rolê que eu vou lá e converso e tá tudo bem e Sim. aquilo é suficiente. Então, a minha visão é um pouco dessa a expectativa. Como eu esperava sair desse momento e eu não tô atingindo isso que eu esperava, mas eu não necessariamente preciso atingir. E a segunda coisa, que é uma coisa que nós já conversamos, que é... Lá atrás você falou assim, como que a Ângela aguenta as porradas? Sim. Eu aguento as porradas porque eu tenho a perspectiva dos meus pacientes, das pessoas que eu atendo, melhorarem. E aí uma coisa que a gente já conversou, que a gente já acordou e que todo mundo... Ele que melhorou com a melhorando. terapia. Pra caralho. Sabe? Às vezes você a ainda gente já não teve essa sentiu. conversa. Você está melhor do que você estava quando a gente começou os 3 elementos, por exemplo. Não tá? Mas pode ter sido vários fatores. Não, pode, mas a terapia é um deles. Como é que você sabe? Você tá fazendo terapia e tá melhorando. E daí? Eu podia estar usando um anel e tô melhorando. Não, e aí tudo bem, o mas anel por que a culpa? terapia não pode ser um componente que tá te ajudando? Não, pode ser. Só tô falando que você não tem como afirmar Não, eu isso. não tenho como afirmar Nem eu tenho como cientificamente, afirmar. nem você. Nem o psicólogo tem como Não, afirmar. tudo bem, mas tá melhorando. Você tá no momento agora melhor do que você tava antes. Não, eu tô num momento melhorzinho do que eu tava antes, isso com certeza. Isso, em relação ao trabalho, em relação às relações sociais, em relação a tudo. Sim. Você tá melhorando. Pode ser que E também- Pode ser que a terapia tenha. Pode ser, não, eu acredito que a terapia não tem como provar, não dá pra fazer um experimento, eu não consigo bolar um experimento pra isso. A terapia pode ter o seu papel nisso. E também existem pessoas raras, mas existem, que lidam bem com as suas questões. E são raras. Eu sou uma dessas, Ângela. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou. Meu, tem Eu paciência. tenho ataque de ansiedade a cada 6 meses, mas isso não tem nada a ver com o fato de eu não conseguir lidar com as minhas questões, né, Ju? Sim. É outra coisa. Eu É lido raro, mas muito tem bem. pessoas assim que é muito interessante, que elas vão. Eu quero fazer terapia só pra falar aqui e contar pra você. Mas assim, e você vê que a pessoa realmente ela consegue lidar com as questões da vida dela. E isso é muito bacana. Sim. Mas Eu são tenho- raras. Eu tenho um amigo que eu posso citar o nome dele aqui, o Elcior, que ele conta essa história, né? A Sim. esposa dele um dia chegou e falou assim: Elcior, talvez você precise de terapia e tal. E aí a gente falou assim: mas por quê? Já que, sei lá, todo mundo. Aquela história, todo mundo precisa de Sim. terapia, né? Aí o Elcior é uma das pessoas mais tranquilas e mais. A vida dele pra. O senhor é aquele cara que pra vida dele tá tudo bem. Sim. Tudo tranquilo. Ele tem o trampo dele lá, ele ganha o dinheirinho dele, ele tem os board Sim. games dele lá e tá tudo bem. Então, aí ele foi fazer a primeira sessão, aí o terapeuta olhou pra ele e falou assim: olha, eu acho que você tá bem, tá tudo tranquilo. Sim. É, foi legal o papo e tudo mais, mas eu acho que você não precisa, Não da minha precisa. ajuda nesse momento. Tá Sim. tudo bem, né? E é Ai, o que que eu falo inveja. também, é o que eu falo para as pessoas. A gente pode ter uma relação de uma sessão, pode ser que a gente resolva diversas questões em 4 sessões, ou pode ser que você precise de mim
pro resto da sua vida. Aham. E tá tudo bem, a gente vai entender isso no caminho. Não tem como fazer uma previsão, né? Olhar pro Isso, seu perfil e falar, Ângela, você vai precisar de 15 sessões, voltando à história das 15 sessões. Isso. A gente resolve aqui 15 É, sessões. com 15 mas a gente- sessões. Ele tirou a média. Isso são... Ele tirou a isso, média. Tirou a média. Você duvida que eles tenham feito um artigo, um trabalho científico? não duvido. Eu não duvido, Eu com não certeza duvido. tem. Você passa agora. Eu não, Passa. não duvido de nada, que foi a... Aham. que foi a... Porque Vamos... essas instituições são tão sérias. Sim. Elas estão muito preocupadas com a saúde das Estão pessoas. preocupadíssimas com a nossa Sim. Inclusive dos terapeutas. Acho que é uma... Inclusive, até vocês falando isso, eu lembrei de o que eu tava assistindo um dia você fazendo, porque eu assisto você fazendo blá blá, No blá blá. gravando. Uhum. Aí você falou, putz, esse artigo, ele fala sobre isso, mas ele fala porque ele tá enviesado por conta de um financiamento Isso. que tá direto. Aí eu falei, puta, agora eu não posso confiar nem nos artigos. Não que eu confesse em todos, mas os vieses, ou atravessados por um interesse ali que a pessoa tá. E eu fico, gente. Isso. Eu acho que eu tô tentando lembrar agora um artigo que eu tô falando sobre cachorro. Que a gente tá falando sobre. Sim. E a maioria dos artigos sobre cachorro, eles são patrocinados pela indústria que ganha dinheiro com isso. Com isso. E assim, quer a gente queira, quer a gente não, isso acaba influenciando, no mínimo, nas perguntas que são feitas. Exato. Porque o cientista, ele pode ser o mais correto possível, mas a indústria só vai patrocinar as perguntas que as interessam. Que as interessa. Então você vai ter esse viés. E aí isso é uma outra coisa que a gente tava conversando hoje à tarde. Que eu fiz uma coisa hoje, Pirula, que eu já falei pra você nunca Nossa, fazer. que milagre, você fez uma coisa. Que eu falei pra você não fazer. Postei Amigos. no Twitter. Que- Sei lá. Acordei hoje cedo falando que era arrumar encrenca. Depois você olha a montagem que a Beatriz fez. Olha. Ficou engraçado. E aí eu falo justamente isso, porque teve uma pessoa que entrou no Blá Blá essa semana, e aí eu tô falando sobre pessoas trans no esporte. Sim. E aí o cara olha pra mim e falou assim: você tem que ser mais neutro. Você deixa as coisas que você acredita influenciarem naquilo que você fala. Sim. E aí, quando a gente fala de ciência, uma coisa que as pessoas precisam entender é que eu não sou neutro e ninguém o é. Sim. Então, a hora que um cientista está fazendo uma pergunta, por mais que você possa falar assim, eu tô tentando ser o mais neutro possível, eu tô pegando as coisas que eu gosto, Sim. Que te atravessam. que me atravessam, e colocando ali na pergunta do meu trabalho. Sim. O Pirula gosta de dinossauros, ele vai trabalhar com os crocodilos. Só essa escolha já é uma escolha que foi feita pelo Pirula. Sim. Ela Não. não é neutra. Tanto é que aqueles artigos psicológicos e tal, não sei o quê, você tem toda aquela coisa da escolha das perguntas que tem que passar por outras pessoas antes de aplicar, que é justamente para diminuir Sim. Esse viés, né? Esse viés, exatamente. Então, o recado que eu dou pra todo mundo que tá assistindo é assim, gente, não existe ciência neutra, não existe terapia neutra, não existe Exato. biologia neutra, ela sempre tá passando por questões sociais, individuais, econômicas de quem tá fazendo aquele projeto. Sim. A FAPESP, por exemplo, que é um órgão de fomento à pesquisa do estado de São Paulo, ela determina, através das escolhas que são feitas por um grupo muito pequeno de pessoas, o rumo da pesquisa no estado de São Paulo. Sim. Como? Com grana, falando isso aqui eu pago, Isso isso aqui aqui eu não não. pago. Sim. Então não dá pra gente dizer, em hipótese nenhuma, que existe ciência neutra. Ela sempre tem a influência daquelas pessoas que estão fazendo. E outra coisa, que aí isso é a minha visão de mundo. Desculpa eu falar desse assunto. Imagina. Eu gosto de me posicionar para a pessoa saber exatamente onde ela tá pisando. Quando a pessoa vai lá no Blá Blá, ela sabe que o Blá Blá é um canal de esquerda, ela sabe da minha visão de mundo, ela sabe do que eu acredito e por Sim. que eu faço conteúdo. Algumas vezes você segue alguns criadores de conteúdo que não tem viés, e geralmente o viés dele só tá escondido Sim. e ele só concorda com o que você tá falando. Sim. Então, eu acho, minha visão, tá? Mais honesto intelectualmente eu deixar muito claro do que eu tô falando, quais são os meus vieses e o que você vai encontrar lá no canal. Se você quer procurar outras pessoas com outros vieses, o YouTube tá cheio de lugar Sim. pra você ir procurar. Vieses liberais, vieses... E sempre que o cara fala assim, não, aqui a gente não tem viés, escola sem partido, gente, não é tão sem partido assim, certo? Gente, estamos Sim. indo pro nosso superchat, daqui a pouquinho a gente coloca aqui. Vamos falar sobre ceticismo. Sim. Eu me pego no momento quebrado, olhando pra você. Sim. Eu, Emílio, olhando pra Ângela e falando, quem é você? Sim. Ângela,
quem é você para resolver os meus problemas, Ângela? Sim, sim. Então, eu sempre tratei a psicologia desse jeito. Sim. De verdade, eu tô sendo muito honesto. Do mesmo jeito que eu falo aqui no Três Elementos e no Blá Blá, que o Pirula falou assim, onde tá a pessoa que fazia bullying? Aqui, ó, sentada, no meio dessas duas pessoas aqui. E é uma das coisas que me deixa mais triste ter sido aquela pessoa no passado. Eu acho que se a pessoa que eu fiz bullying no colégio me odiar e não querer olhar nunca mais na minha Tá tudo cara, bem. tá perfeito. Eu mereço muito pior do que ela não falar comigo. Sim. Então é isso. Ângela, quem é você para me ajudar a resolver os meus problemas? É uma coisa que, de novo, eu tive que resolver antes de Sim. procurar ajuda. De eu olhar e falar assim, não, eu consigo me resolver sozinho Sim. e para entender que não é assim que funciona. Então, como que resolve isso ou não resolve? Eu tenho que resolver sozinho primeiro antes de procurar ajuda. Então, é isso. Eu acho que a pessoa olhar para pensar, esse é um profissional, uma pessoa que aprendeu técnicas de manejo das relações e que estudou isso para poder auxiliar alguém que precisa de um apoio na visão de mundo que ela tem. Então, Existe técnica. existe técnica, sim. Existe resultado de terapia, por exemplo. Existe resultado de terapia, A gente com consegue certeza. cientificamente Sim, sim. Medir se o efeito positivo ou negativo ou neutro, né? Dentro do atendimento e tudo mais, sim. E isso é uma coisa que eu acho que é legal para o público entender. A gente não está falando da escola terapêutica A, da escola terapêutica B, a gente está falando de resultado daquele atendimento Sim. no bem-estar da pessoa e no relato da pessoa. Exato. Então a gente tem evidências de que funciona. que existe que a interação ela vai Isso. funcionar. Existem. Eu li um trabalho uma vez que eu achei muito interessante falando sobre a junção, eles fizeram um experimento, inclusive, da junção entre o psiquiatra Sim. e o psiquiatra numa abordagem muito química, de Sim. uso de drogas, o uso de determinados remédios Sim. para o tratamento, o terapeuta sozinho Sim. e a junção terapia E como funciona psiquiatra, melhor. e qual que Sim. funcionaria melhor. Sim. E aí o resultado é estatisticamente significativo, mostrando que, na maioria dos casos, a junção entre um tratamento psiquiatra mais psicólogo, ele funcionava muito bem para resolver as questões das pessoas. Sim. Eu tive que procurar artigos científicos Pra se convencer. para me convencer de que, num primeiro momento, a Helena precisava de ajuda. Sim. Tipo, que a minha... Eu falo assim, não, eu não estou jogando meu dinheiro fora e não Sim. estou gastando com algo que não vai funcionar. Que não vai ter uma efetividade. E aí Sim. o que é legal que nesse estudo, por exemplo, eles desconsideram, entre aspas, a escola de psicologia dos psicólogos que estão trabalhando. Sim. Eles pegam de todas as todas áreas, as porque áreas. eles precisavam de um N legal para fazer o experimento. Sim. E aí eles fazem isso. Sim. E aí eu deixei um pouquinho de ser cético. Porque eu ainda olho pra Ângela e falo, quem é você, Ângela? Pra resolver esse problema. Você que tem esse riso assim, fica... E aí sabe o que o Altair fala? E aí eu vou pegar uma frase do Altair. Sim. A Ângela não é ninguém para resolver os meus problemas, porque não é a Ângela que resolve os meus problemas. É exatamente isso. Né? Exatamente isso. Você não vai me dar uma fórmula, Ângela? Você não vai me dar... Fórmula. Não tem fórmula? Não tem fórmula. Você não vai chegar e falar assim, fala assim que todos os seus problemas são Não, resolvidos. e muitas vezes, e hoje em dia, com essa forma, essa coisa muito corrida, ansiosa desse mundo todo, as pessoas querem saber diagnóstico, elas querem resultado rápido. Então assim, Ângela, tá, mas qual que é meu diagnóstico? Ângela, o que eu tenho? Qual neurodivergência eu tenho, Ângela, para resolver o meu problema? Qual? Pelo amor de Deus, em 5 sessões, em Me 2 fala aí. sessões. E aí eu falo, não é assim. Não vai rolar. Não vai rolar. Infelizmente. Você vai precisar, a gente vai conversar muito. A gente vai precisar eu preciso conhecer muito você, entender muito de diversos aspectos da sua vida social. Aí, no caso da minha abordagem, né? Sociais, culturais, políticos, econômicos, culturais, enfim. Econômicos, para entender como que você chegou hoje aqui na minha consulta assim. Angela, mas eu fiz um teste na internet. Sim. E eu respondi 8 perguntas e me falou lá que eu tenho TDAH. Não é assim que funciona? Não, Droga. não é assim.
Não é porque eu esqueço o fogão ligado que... Não necessariamente. Não é assim. Dá pra confiar muito nisso, hein? As 8 perguntinhas que eu fiz Isso. ali, ele me deu um Isso. diagnóstico. É. Não dá. Nossa. Principalmente... Pra que psicólogo? Não precisa, É. você já sabe. Ah, tem TDAH. Porque se Exato. fosse assim também, a psicometria resolveria todos os problemas. É, né? Era só, sei lá, fazer um teste, acabou, te dou isso aqui, essa é a formulinha. É. E a psicometria mesmo, inclusive, por isso que eu falo que foi um curso incrível que eu fiz na UFSC, porque o meu professor de psicometria falava, existe aqui os testes, mas não é isso, é os testes, mais uma relação, mais diversos atravessamentos que a gente vai conseguir minimamente compreender o que para dar uma sugestão para a pessoa do que ela pode ter. Hoje a gente estava conversando sobre isso no almoço, sobre os testes e como fazer os testes. Sim. E de como muitas vezes é um processo multidisciplinar, inclusive. Sempre tem que Então ser você vai ter multidisciplinar. o psiquiatra, o psicólogo, o psicopedagogo, Isso, o pedagogo, neuro, muitas o vezes neuro. o neuro. Exato. Um conjunto de pessoas, cada um na sua área. Isso, E- para chegar a um... E aí é horrível, porque daí você vai ver e aí eu tenho que indicar minha mãe, por exemplo, para perguntarem para minha mãe como eu era, como eu sou. E aí a Camila tem que participar e é horrível. Para de falar de mim, pelo amor de Deus. Eu não quero saber. É igual, por exemplo, eu falo, por exemplo, para as pessoas que querem esse diagnóstico de TDAH, enfim, de diversas neurodivergências, eu tô aqui com você, mas eu vou precisar de um apoio de um outro profissional, Claro. de outro, e a gente vai fechar junto esse diagnóstico, né? E as pessoas não gostam, é difícil, E- é custoso, é caro. É lógico, é caro pra caramba, caro, não é barato, né? né? E às vezes até a terapia é a parte mais barata de todo esse procedimento. Sim. É E isso. tem uma outra coisa que eu achei bem interessante que aconteceu com a Helena, que foi ela que chegou na terapeuta, né, na Renata, e conversou com ela sobre neurodivergência e tudo mais. Que Sim. eu tenho um sobrinho que é neurodivergente, então começou a ter esse questionamento. Sim. E a Helena já era adulta quando ela foi procurar fazer essa pergunta, né? Sim, até porque mulheres geralmente demora mais. É diferente, É diferente. e os sintomas, as características não são sintomas, né? As características se expressam de uma maneira diferente. Sim. E aí foi muito engraçado porque a Renata chegou pra ela e falou assim, não, Helena, a gente tem que fazer isso, tem que procurar tais profissionais, tal, tem esse custo que a gente precisa conversar conversar com seu pai. Aí a Renata falou assim, não, mas tem uma outra pergunta mais importante que eu preciso te fazer. A Helena olhou pra ela e falou assim, isso já é a Helena me contando, Sim, a Renata sim. nunca me contou nada. Falou assim, o que foi, Renata? Eu falei assim, por que você vai fazer com esse diagnóstico? Exato. Por que esse diagnóstico é importante? É importante pra você. Exato. Por que aos 18 anos a gente está conversando sobre isso, né? Porque também tem esse aspecto, né? Parece que assim, não, eu preciso desse papel para dizer como eu Sim. sou. E não é necessariamente sobre isso. Exato, exatamente. Né? É muito louco.